Lendas são histórias que, na verdade, sempre existiram. Elas não estão nessa sequência da linha do tempo, porque eu acho que elas sempre estiveram na boca do povo. Eu brinco que lenda é a fofoca que deu certo, porque lenda é uma história que trata de algo que aconteceu ou de uma pessoa que existiu, que foi tão importante, tão emblemática, tão significativa, que ao redor dela começam a surgir várias histórias criadas pelo povo. Então, por exemplo, lendas do rei Salomão. Rei Salomão existiu, filho de Davi, fundador do templo, tem a história com H maiúsculo que conta a história do rei Salomão. Mas há uma série de lendas ao redor dessa figura tão impressionante. Lendas que dizem que rei Salomão falava a linguagem dos pássaros e dos animais, que ele tinha um anel mágico que ele esfregava e dele saía Asmodeu, o rei dos gênios, que ele tinha um tapete de 90 quilômetros de extensão no qual ele voava e podia ver todo o seu reino de cima. Então são as lendas criadas ao redor dessa figura que foi tão impressionante, tão importante, né, para a história. Lenda também pode dizer a origem de um lugar geográfico, a origem de uma montanha que tem uma forma estranha, então criou-se uma lenda para dizer por que aquela montanha tem aquele formato, ou um lago que surgiu em tal lugar que, sei lá, tem uma forma de um coração, então dizem na lenda que foram dois índios que se encontraram e lá se apaixonaram e de repente se afogaram e aí o lago ficou na forma do coração. Então as histórias, lenda do ET de Varginha, né? E a gente vai trazendo para as lendas urbanas, né? O lobisomem não deixa de ser uma lenda, porque afinal de contas eram lobos, talvez lobos com raiva ou cachorros com raiva que deram origem a esse olhar desse ser que come e morde as pessoas, ou porque na noite de lua cheia algum lobo, algum predador vai lá e mata algumas ovelhas e acham que foi o lobisomem, mas a gente esquece de pensar que na lua cheia é mais fácil de enxergar e é mais fácil de caçar, né? Então as lendas são sempre girando em torno de algo que realmente existiu, né? Mas que derivou num conto maravilhoso, num conto fantástico, num conto espetacular. Existem ainda muitas outras definições, né? Muitas outras características, muitas outras maneiras da gente classificar os contos. Existem os contos de sabedoria e a gente pode trazer para esses contos os contos de budistas, né? Os contos judaicos, tem muitos contos de sabedoria, vários contos indianos, contos tibetanos, né? Trazem alguma história que quer fazer alguma reflexão, que traz também algum ensinamento, diferentemente das fábulas, que não é para se comportar, mas para a gente lidar com o mundo, né, de uma maneira mais profunda. Existem os contos acumulativos, que são aqueles contos em que a gente acrescenta um pedaço, volta para trás, conta tudo de novo, bota mais um pedacinho, volta para trás e conta tudo de novo. Esse tipo de conto acumulativo, criança pequenininha gosta muito. As facécias. Vocês vão encontrar várias dessas classificações nos livros do Câmara Cascudo. Ele faz essas definições segundo o seu ponto de vista e em vários outros autores vocês vão encontrar outros tipos de classificação.